Boa noite, senhoras e senhores, bem-vindos a esse vídeo sobre ética argumentativa hoppiana. Já fiz um vídeo há mais de um ano atrás chamado Um Problema na Ética Argumentativa Hoppiana e agora eu estou fazendo de outro problema, lembrando que eu gosto do trabalho do Hans Hoppe, eu concordo com muita coisa que ele fala e também discordo de muita coisa que ele fala. E lembrando que na filosofia é comum as pessoas discordarem umas das outras. Quanto mais você estuda filosofia, mais você vai tender a discordar de outros filósofos. Todo o debate, todo o trabalho da filosofia sempre existiu com base em discordâncias entre os filósofos e daí que se desenvolvem muitas novas ideias e novos argumentos. Então acontece o seguinte, do que eu falei lá no vídeo de Um Problema na Ética Argumentativa Hoppiana, a ética é justificada por argumentos. Argumentos são um conjunto de proposições onde o valor de verdade de uma proposição segue do valor verdade de outras. Então a ética ela é justificada por argumento, mas a ética argumentativa hoppiana diz que a ética é justificada no curso de uma comunicação de argumentos. Então foi esse o ponto que eu discordei no outro vídeo. Se você quiser, assista lá o outro vídeo. Eu discordei de que a ética precise de uma comunicação de argumentos, mas sim que ela é justificada no próprio argumento e que o argumento em si, o conjunto de proposições que seguem uma da outra, é diferente da comunicação desse argumento. Quando você comunica um argumento, esse argumento já foi pensado antes na sua mente, você já tinha escrito ele antes, você já tinha pensado nele antes. O próprio Hans Hoppe escreveu esse argumento, e não no curso de uma comunicação. Então a comunicação de um argumento é diferente do próprio argumento em si. Mesmo que você invente na hora, durante a comunicação, são duas coisas diferentes, o argumento que você está inventando e a comunicação. Então isso foi o que eu falei resumidamente no outro vídeo. Agora neste vídeo aqui, eu vou fazer uma formulação do argumento do Hoppe em premissas e conclusão. Uma das premissas vai ser essa, então que eu mencionei no outro vídeo, então vamos ver aqui as premissas. Número 1, poderíamos dizer que uma ética... Desculpa, poderíamos dizer não é a premissa. Né? A premissa é, uma ética não pode ser justificada epistemicamente se há uma contradição performativa na sua justificação. Tá? Se eu vou justificar uma ética e cometo uma contradição performativa, o que é isso? Significa que a minha ação... praxeologicamente, pressupõe uma contradição com aquilo que eu estou falando por meio dessa ação. Né? O argumento que eu estou pronunciando por meio de uma ação contradiz alguma implicação dessa própria ação. Então, por exemplo, é como se eu estivesse comendo carne e dissesse, sou vegetariano, mastigando carne. Então é uma contradição performativa. Tá? Então, premissa número 1, uma ética não pode ser justificada. É como Paulo Cogos falar, sou libertário, é uma contradição performativa. Então, número 1, uma ética não pode ser justificada epistemicamente se há uma contradição performativa na sua justificação. Número 2, a gente pode colocar aqui uma implicação disso, de que se uma ética não pode ser justificada sem cair numa contradição performativa, logo essa ética não pode ser justificada epistemicamente e logo ela é falsa, porque se ela não pode ser justificada como verdadeira e se ela não é verdadeira pela lei do terceiro excluído, ela precisa ser falsa. Número 3. Justificações éticas acontecem ao longo de uma comunicação de argumentos. Tá? Então esse é o argumento do Hoppe que vai concluir, né, a ética argumentativa. Número 4. Esse 3 aqui foi o que eu ataquei no outro vídeo, né? Justificações éticas acontecem ao longo de uma comunicação de argumentos. Porque é nessa comunicação que vai acontecer a contradição performativa. E é ela que vai anular uma tentativa de negar a propriedade privada, segundo Hoppe. Então, número 4. Ao comunicar uma justificação ética, você reconhece necessariamente a propriedade privada do seu interlocutor e a sua própria. Então eu falo com alguém, sou contra a propriedade privada, mas ao argumentar isso, ao tentar justificar isso, eu reconheço que a outra pessoa tem a propriedade dos seus meios de comunicação para me responder e eu respondê-la
e assim trocarem argumentos, certo? Número 5, logo negar a propriedade privada cairia numa contradição performativa, porque se eu necessariamente preciso reconhecer a propriedade privada para argumentar sobre ética, se eu negar a propriedade privada, se eu defender uma ética que não seja de propriedade privada ou que negue a propriedade privada, eu estarei cometendo uma contradição com uma implicação da minha própria ação de reconhecer a propriedade do interlocutor e a minha própria. Número 6, logo, a negação da propriedade privada não pode ser justificada como verdadeira. E número 7, se a negação de toda proposição falsa é verdadeira, se a negação da propriedade privada é falsa, logo, a lei de propriedade privada é verdadeira. A ética de propriedade privada é verdadeira. Então essa é a minha formulação do argumento do Hoppe, tá? Se vocês discordarem da formulação, coloque nos comentários, responda esse vídeo, mostrando qual foi o erro na formulação, qual é a sua formulação, e talvez eu faça um outro vídeo se tiver alguma mudança relevante na lógica por uma formulação diferente. Então, no vídeo de um problema com a ética hoppiana, eu discordei da premissa número 3, de que justificações éticas acontecem necessariamente ao longo de uma comunicação de argumentos, tá? Neste vídeo eu vou discordar da premissa número 4, que diz que ao comunicar uma justificação ética, você reconhece necessariamente a propriedade privada do seu interlocutor e da sua própria. Ou seja, neste vídeo aqui, eu estou tratando da comunicação de argumentos. Esquece se precisa mesmo da comunicação de argumentos ou não precisa. Nesse vídeo aqui, eu estou tratando da comunicação de argumentos. Então isso vale mesmo que a justificação precise ser feita numa comunicação. Isso vale mesmo assim, tá? Então algumas pessoas já rebateram esse ponto do Hoppe dizendo o seguinte, que se você acorrentar uma pessoa, escravizar uma pessoa, sei lá, tapar a boca da pessoa, ou colocar uma arma na cabeça dela e dizer que ela tem que concordar com você, senão ela vai morrer, que você ainda poderia argumentar com ela. Só que os hoppianos e o Hoppe vão responder o seguinte: na verdade, quando você faz isso, você não está argumentando de verdade, porque você não está dando à pessoa a liberdade de responder o que ela quer responder e de fazer os argumentos que ela realmente quer fazer, que ela acredita serem justificação de uma ética ou não. Ou você está fazendo isso, ou durante o próprio ato de argumentar, você reconhece a propriedade da pessoa, porque você pelo menos deixa ela responder o seu argumento, pelo menos deixa ela argumentar, e nesse ato de argumentar você reconhece a propriedade da pessoa. Então mesmo que você acorrente alguém, escravize alguém, ainda assim o seu ato de argumentar reconheceria a propriedade daquela pessoa, tá? Então essa é a resposta do Hoppe e dos hoppianos. Então eu criei um experimento mental para driblar essa resposta. O experimento mental diz o seguinte, é um bar que eu chamei de bar anti-argumentativo. O experimento do bar anti-argumentativo, que eu inventei. Neste bar, o dono do bar anti-argumentativo odeia argumentação. Ele odeia argumentação, ele não aguenta mais. Ele abre o YouTube e vê um bando de gente chata argumentando, ele fala, não aguento mais isso. Eu quero fazer um bar para as pessoas se divertirem e não ficarem argumentando e não ficarem enchendo meu saco. Então o que ele fez? Ele, o dono legítimo do bar, o proprietário do bar, pegou uma placa de madeira e escreveu proibido argumentar. E colocou na parede do bar. A placa bem grande, proibido argumentar. Todos estão vendo essa placa. Aí entrou um bando de gente, um bando de comunista dentro desse bar. Comunistas. Um grupo de comunistas entraram no bar. Um comunista, um ANCAP e um liberal entram em um bar. E aí esse comunista, ele falou o seguinte, ele não aguentou ficar sem argumentar, porque ele tem que refutar todo mundo que está errado. E ele falou o seguinte, a propriedade privada está errada. Ele falou isso no bar. E ele ainda argumentou. E a propriedade privada está errada porque ela oprime o trabalhador. Ele falou um argumento lá qualquer. Pode ser um argumento ruim, pode ser um argumento inválido, mas ele argumentou contra a propriedade privada. Aí o que acontece?
Com base no argumento do Hoppe e dos hoppianos, ele precisaria estar reconhecendo a propriedade privada no ato de argumentar. Mas não, ele não está reconhecendo a propriedade privada no ato de argumentar. Por quê? Porque ele está violando a propriedade do proprietário que diz proibido argumentar. Então, não apenas ele está violando a propriedade privada ao argumentar, mas ele está violando a propriedade privada por argumentar. Especificamente por que ele está argumentando. Nesse caso, não tem como você fugir de que é o próprio argumento, é a própria argumentação que está violando a propriedade privada. E, portanto, ele não está caindo em contradição performativa ao negar a propriedade privada. Esse comunista, que precisa refutar todo mundo, muito chato, ninguém gosta dele, ele não está caindo em contradição performativa porque ele está violando a propriedade privada do dono do bar que diz proibido argumentar, que ele colocou na parede. E, portanto, ele está negando a propriedade privada, argumentando contra a propriedade privada e não está caindo em contradição performativa. E logo, se existe um único exemplo onde você pode negar a propriedade privada e não cair em contradição argumentativa, contradição performativa, então segue que não é necessário, essa premissa número 4 aqui, não é necessário que ao comunicar uma justificação ética, você reconhece necessariamente a propriedade privada ao fazer essa argumentação. E logo, é falso que você reconhece a propriedade privada no curso de qualquer argumentação. E você não está caindo em contradição performativa ao negar a propriedade privada no bar anti-argumentativo. Se então essa premissa 4 é falsa, se existe um exemplo no qual você não cai em contradição performativa ao negar a propriedade privada, logo ela é falsa. Muito obrigado. Então, para quem quiser a refutação da premissa número 3, meu vídeo, Um Problema na Ética Argumentativa, aqui, refutação da premissa número 4. Eu vou copiar essa formulação do argumento e vou colar na descrição também, ou no primeiro comentário, para quem quiser. Muito obrigado e até a próxima.